pastor Niquelson Cordeiro, que vai estar ministrando mais uma vez nessa noite. Você pode aplaudir ao Senhor, para Deus. Glória a Deus. Amém. Não se preocupe com orar, tá? Vou perguntar de novo. Alguém está com pressa de ir embora? Não! Porque a palavra de Deus é aquele momento chave de quando nós adoramos o Senhor, não é verdade? Então prepare o seu coração, que o seu coração seja como uma terra boa, uma terra fértil, no nome de Jesus. Glória a Deus. Para mim eu só fazia oração, abençoava todo mundo e o culto já concluí aqui. Foi poderoso tudo isso aqui. Cadê o Daniel? Tira a tua guitarra de perto de mim. A última vez ela quebrou lá em Manaus. Obrigado por vocês, sempre são muita bênção em todos os lugares que a gente já trabalhou junto e sempre tem essa conexão poderosa com o Espírito de Deus. Eu me sinto muito desafiado hoje. Quando eu soube que ia ser radiativo, eu vim de reggae hoje. Cheguei na hora do reggae. Aí me disseram que ia ter reggae. Foi poderoso. Gravei, filmei um bocado de coisa aqui. Nós estamos aprendendo a expressar o perfeito louvor e adoração a Deus. Todo tempo nós estamos nesse caminho de aprender a louvar e adorar a Deus. E o apóstolo René tem dito muito que outros líderes estão fazendo essa mesma afirmação, que aquele que se expõe, aquele que não se expõe ao ridículo não conquista. Talvez pular sozinho aqui na frente, você pode estar se sentindo o maior ridículo da face da terra. Mas eu quero dizer que quando você começa a se expressar diante de Deus, as correntes vão estar sendo quebradas. Quando você começa a se expressar diante de Deus, aquilo que lhe prende, lhe amarra, vai começando a se desfazer. E você com certeza começa a encontrar o caminho da adoração perfeita. Amém. A palavra de hoje eu quero falar sobre o personagem principal e aquele que foi honrado tanto pelo Ministério de Louvor como pelo Alan, mas eu quero falar sobre uma perspectiva do Espírito de Deus. Eu fiquei procurando um tema específico para falar sobre exatamente aquilo que eu quero concluir a minha parte da conferência. E eu quero falar sobre o poderoso Espírito Santo. Eu quero ministrar sobre o poderoso Espírito Santo de uma perspectiva que talvez você nunca ouviu. Falar sobre o Espírito de Deus, e sempre que se vai falar sobre o Espírito de Deus, a primeira impressão, a primeira palavra que se tem quando se pensa no Espírito Santo é a plenitude do Espírito da paz. Quando se pensa no Espírito Santo, geralmente todo mundo associa a uma paz plena, perfeita. Quando se pensa sobre o Espírito Santo, vai pensar sobre o Espírito da vida. Quando se pensa sobre o Espírito Santo, você vai associar aquilo que lhe traz conforto, consolo imediato. Mas eu quero falar sobre um Espírito Santo poderoso. Eu quero falar sobre um Espírito Santo que vem como vento impetuoso. Eu quero falar como o Espírito Santo, como um fogo consumidor. Eu quero falar do Espírito Santo que pairava sobre a face do abismo. Quando nós pensamos acerca do Espírito Santo, é muito fácil associar
sensibilidade do Espírito Santo com fragilidade do Espírito Santo. E eu quero dizer que o Espírito Santo não é frágil. E associar o Espírito Santo à fraqueza, porque o Espírito Santo não é fraco. Feche seus olhos. Pai, diante de muito temor, respeito, reverência, eu me prostro diante de Ti nessa noite, para ensinar essa liderança jovem, meu Deus, o poderoso Espírito Santo que atua na igreja, o poderoso Espírito Santo que não se acovarda, mas que decide, o poderoso Espírito Santo que, quando possui um jovem, meu Deus, faz com que ele, meu Deus, derruba todos os seus adversários. Pai, nessa noite traz a luz e o entendimento do poder que é estar associado ao Espírito de Deus. Traz a revelação da Tua palavra, meu Deus, segundo aquilo que o Senhor tem ministrado ao Teu servo. Nessa noite eu te peço, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Essa semana eu peguei meus filhos, como eu vou viajar e depois vou viajar de novo, eu fiquei 45 dias distante dos meus filhos e mais 30, então foram 75 dias coordenando o primeiro turno das eleições, a eleição do apóstolo Marcel, que graças a Deus saiu agigantado dele no primeiro turno das eleições em Manaus. E aí todas as igrejas evangélicas foram apoiar o candidato contrário à nossa chapa, a prefeito. E o Miri ficou sozinho com o apóstolo Renê e tentou que tomar a decisão do profeta de direcionar para onde nós iríamos caminhar. E o melhor caminho era seguir na reeleição do prefeito. Por causa de todas as corrupções e tudo que está acontecendo com o nosso estado, não tinha como. Nós só tínhamos uma única opção. E eu sabia que se o prefeito ganhasse, porque ele ia ganhar por uma margem e todo mundo achava muito pequena, mas se o prefeito ganhasse, iriam associar a visão celular em Manaus. Infelizmente não ganhou com uma margem muito pequena, ganhou com 12% para honrar a visão. Com 12% de diferença, aí o apóstolo Marcel saiu muito mais gigante. Então as atividades políticas me deixaram muito distante da minha casa. E aí eu segurei um do lado e coloquei um do outro e comecei a contar uma história de um jovem. Comecei a contar a história de um jovem. E eu talvez já tenha contado para cá essa história, ter feito alguma pregação acerca dele. E é um grande personagem para se trabalhar com um jovem. E aí eu comecei a contar a história. Fazia tempo que eu não sentava com eles e começava a contar a história. Nós fomos para Jerusalém e eu fiquei com eles todos os dias no barco, direto subindo, descendo montanha, pedra, escorrega, e aí o meu menorzinho está muito colado em mim. Toda hora ele bate alguém na porta e ele é meu papai, é o meu papai, e todo mundo menos o pai dele que vai entrando em casa. E aí eu comecei a contar a história de um jovem chamado Sansão. E aí eu comecei a contar a história, minha filha está entrando numa pré-adolescência muito precoce. E ali ela está sabendo de muita coisa. E eu disse, minha filha, é o seguinte, começar a te contar uma história que eu acho que agora está na maturidade para eu ter essa conversa contigo. E aí eu comecei a contar a história do jovem Sansão. Mas contei sobre uma perspectiva e Deus começou a me ministrar, apóstolo, sobre o poderoso Espírito Santo. Hoje nós não temos mais a necessidade de entrar em uma batalha pessoal, um contra o outro. Mas a nossa luta não é que a Bíblia
Bíblia fala que não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. E ali, uma legião de demônios, equivale a 2.000 demônios. E eu comecei a fazer comparações quando Sansão lutava com os filisteus. E a realidade da guerra espiritual que nós enfrentamos todos os dias. A realidade dessa guerra espiritual que nós enfrentamos todos os dias, todos os dias, todos os dias. E aí eu quero falar para vocês sobre esse poderoso Espírito Santo. A Bíblia fala no livro de Juízes, quando Sansão foi separado, e ali no verso 14, no verso 13, capítulo 13 em diante, começa a contar a história de Sansão. Mas o que eu quero mostrar aqui é a atuação direta do Espírito de Deus na vida de Sansão. O menino era nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre materno até o dia da sua morte. Isso é Juízes 13, versículo 6. Começa a contar a história. Quando se cumpriu a palavra de que o menino passou a servir ao serviço de Deus, e o Espírito do Senhor passou a excitá-lo. Quem passou a excitar Sansão? O Espírito do Senhor. Juízes 25, 13 e 25. O verso 14 começa a dizer como o Espírito de Deus começou a atuar. Diz 14:6 e assim: e o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele. Quem se apossou de Sansão? Quem se apossou de Sansão? O Espírito. E o que foi que aconteceu? Juízes 14, verso 6. E o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que ele rasgou como quem rasga um cabrito. Quem? Sansão começou a atuar por intermédio de ser possuído pelo poderoso Espírito Santo. O texto vai dizendo: e o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, em outras traduções diz, possuiu Sansão, que as cordas que tinha sobre os seus braços tornaram-se como fios de linhos queimados. O texto vai falando em todos os momentos, e o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que ele desceu aos Astelonitas e matou deles 31. E o Espírito de Deus possuiu Sansão e ele matou 2.000 homens. Quem possuiu Sansão? O Espírito de Deus. E ele dizimou 2.000 homens. O poderoso Espírito Santo possuía o jovem Sansão de tal forma que ele causava terror e medo ao povo adversário, ao povo de Deus. Sempre que se fala sobre o Espírito de Deus, fala-se da presença do Espírito da paz, o Espírito do amor. Mas eu quero mostrar a você uma outra perspectiva do Espírito Santo e a forma que ele atua. Lá em Gênesis, ele era o Espírito que pairava sobre a face do abismo. Quando havia um caos, quem estava lá era o poderoso Espírito de Deus. Quando o Espírito de Deus passou a possuir Sansão de tal forma que nenhum adversário ousava cruzar a frente de um homem possuído pelo Espírito de Deus. Jovem, se você quiser ser um
jovem reformado do Espírito de Deus, você tem que ter uma consciência: o poderoso Espírito de Deus está em você. O poderoso Espírito de Deus está em você. Amém. Esse Espírito poderoso que atuava na vida de Sansão, em vários personagens da palavra de Deus, ele se manifestava. No livro de Atos, logo no início, quando você for a Jerusalém, diga amém. Amém. Quando você for a Jerusalém, diga amém. Amém. Você vai lá nesse lugar. E naqueles dias se levantou Pedro, ora, no meio daqueles que compunham a assembleia dentro do cenáculo. E ali Pedro começa a fazer o seu discurso. Pedro começa a dizer exatamente que era necessário que houvesse uma outra pessoa que fosse testemunha, como eles foram, dos milagres de Jesus, para que compôs a equipe do Mestre. No capítulo 2 do livro de Atos diz assim: lá vem ele de novo, a manifestação do poderoso Espírito de Deus. No livro de Atos, capítulo 2, um dia você vai lá no cenáculo e você vai poder ter uma experiência magnífica. Amém. E ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam-se todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu como um vento impetuoso. Em nenhum momento o Espírito Santo parece demonstrar alguma fraqueza. Se você abrir uma janela aqui dessa, todo mundo vai se tremer com o frio, até eu que sou índio. Todo mundo vai se tremer, e ainda assim não é como um vento impetuoso. Nós temos uma discípula que mora lá nos Estados Unidos, em Orlando, a Karen. E aí ela mandou uma mensagem, pediu oração, porque ia passar um furacão por lá. E o tornado já tinha destruído todo o país. E estava na direção de Orlando. Nós estávamos na casa do apóstolo René. E outros pastores começaram, os aeroportos começaram a ser fechados. E várias pessoas mandando mensagem, pedindo oração. Nós começamos a orar. E a cidade ficou vazia. Acabou a comida nos supermercados. Ninguém sabia, porque o vento tinha um tornado muito forte ia passar lá. E acabou que ele perdeu força no meio do mar. E ela gravou o vídeo do que só foi uma tempestade, mas era como de um vento impetuoso, mas já não era mais um tornado. E a força do vento das árvores era tão forte que destronava, balançava uma casa. Esse é o poderoso Espírito Santo. O texto fala no livro de Atos, capítulo 2, que quando o poderoso Espírito Santo entrou, 120 homens foram possuídos por ele. 120 homens foram possuídos por ele. E ali não houve mais quem ficasse de pé. E eles começaram a fluir e falar em outras línguas. Glória a Deus. E eles começaram a fluir e a falar em outras línguas. E eles começaram a fluir. E as pessoas de outros países começaram a entender que eles estavam glorificando a Deus. Só que nas suas línguas. Nesse mesmo livro de Atos, no capítulo 5, o casal de jovens, Ananias e Safira,
tentam enganar o Espírito, o poderoso Espírito Santo. Pedro pergunta a eles: por quanto que você vendeu a propriedade desse monte? E o poderoso Espírito Santo tira a vida de Ananias diante dos olhos de todos, e ele morre instantaneamente. Depois de 3 horas, terça-feira, e ele faz a pergunta: todos os dias Deus está nos colocando diante de provas. Todos os dias Deus está nos colocando diante de provas. Todos os dias Deus está nos colocando diante de uma prova. Essa filha não passou na prova. E aí Pedro perguntou, dando a ela a oportunidade. Ela estava mexendo no dízimo. Aí ela tinha sido dado o direito de ficar com 90%. E ela tinha que devolver somente 10%. Olha para mim. Olha para mim. A ela tinha sido dado o direito de ficar com 90%. E só de devolver 10%. E ela confirmou exatamente o que o marido tinha dito. Pedro disse: os que se levaram para o marido estão à porta para te levar também. E o poderoso Espírito Santo tirou a vida dela. Já estava vivendo o tempo da graça. O Espírito de Deus já tinha envelhecido. Eu quero nessa noite trazer muito temor para todos nós que estamos. Queridos, o Espírito Santo, ele é o Espírito da paz. O Espírito Santo, ele é o Espírito do amor. O Espírito Santo, ele é o Espírito da vida. Mas o Espírito Santo também é o Espírito que mata e que paralisa todos aqueles que tentam ir contra ele. O Espírito Santo é aquele que mata e paralisa todos aqueles que tentam afrontar o povo de Deus. Tira, elimina, faz desaparecer. Faz desaparecer. Se você está em guerra com um dos seus irmãos, querido, tome cuidado. Porque Davi nos deixou uma única lição bem clara. Quando ele teve na mão a oportunidade de tirar a vida de Saul, que perseguia ele, ele disse: ai de mim de tocar no ungido do Senhor. Cuida com o que você fala, cuida com o que você está dizendo, cuida com o que você está propagando, com as fofocas, com as mentiras, com os disse, porque o poderoso Espírito Santo pode ir contra você e tirar, e tomar a causa do outro, e tirar você da roda, tirar de você o fôlego da vida. Nós precisamos ter uma consciência, jovens reformados pelo Espírito Santo de Deus. Nós precisamos ter uma única consciência: de Deus não se zomba, de Deus não se escarnece. Não dá para fingir uma coisa dizendo que é e não é. Deus conhece as nossas verdades. Deus conhece as nossas fortalezas, as nossas fraquezas. Deus nos conhece. Deus sabe do nosso coração. E pela graça e misericórdia nós estamos aqui diante do Senhor. Pela graça e pela misericórdia nós estamos aqui para representar
aceitá-lo. Não se confunda na sua identidade. Não se confunda na sua identidade quando você estiver dentro da sua faculdade. Não se confunda na sua identidade quando você estiver no seu serviço. Não se confunda na sua identidade quando você estiver dentro da sua casa com a sua família. Não se confunda com a sua identidade. Tome posse da sua identidade. Se você é alguém aliançado com o Espírito de Deus, então viva isso plenamente. Viva isso plenamente, igreja. Viva isso plenamente. Os dias que nós estamos vivendo são dias maus. Nossa nação está passando por calamidade. E nós, como profetas, temos que rasgar as nossas vestes, nos vestir de cinza e se humilhar diante de Deus, para que haja graça sobre o Brasil. Essa juventude que está aqui vai passar a sua juventude, e que legado, que marca, que registro, o que você vai deixar para a próxima geração? Qual a história que você vai deixar da sua passagem? Qual a história que você vai deixar do caminho por onde você passou? Que o Senhor, nosso Deus, te possua como possuía Sansão, de tal forma que você não veja e nem se intimide por nenhum adversário, que você seja possuído de tal forma pelo Espírito de Deus, e que a vida de Cristo seja tão forte em você que as pessoas sintam prazer de estar ao seu lado. O Espírito de Deus está nesse lugar. E Ele mandou te entregar essa palavra. O Espírito de Deus está nesse lugar. Daniel cantou a música certa. Quem tentará contra um braço forte? Quem aqui é capaz de impedir o agir do Senhor? Se Deus determinou, Deus vai fazer. Se Deus deu a ordem, quem vai desfazer? Nessa noite eu quero que você saia daqui cheio, possuído pelo Espírito de Deus. Nessa noite eu quero que você saia daqui fortalecido, cheio da presença de Deus. Mas você precisa querer dar acesso ao Espírito de Deus à sua vida. A noite de ontem, ela foi confrontadora. A noite de ontem, ela foi confrontadora. Essa noite tem que ser consolidadora. Essa noite tem que ser consolidadora. Não se confunda na sua identidade. Não se confunda. Porque o jovem Sansão, de tanto brincar com o pecado, ele perdeu a visão. A primeira coisa que os filisteus fizeram foi furar os olhos dele. E ele perdeu a visão.
perdeu as forças. E a sequência disso levou ele ao óbito. Ele morreu. Ele morreu. Jovem. Queridos, o poderoso Espírito Santo, ele está vivo, ativo e do seu lado. Não brinca de estar na presença dele. Não brinca de estar na presença dele. Usa o poderoso Espírito Santo para potencializar o seu ministério, para potencializar o crescimento da igreja, para potencializar as vidas que passam por você, que você tem a oportunidade de tocá-las e você não faz. Ele era o Espírito que pairava sobre a face do abismo. Ele era o Espírito que possuía Sansão. Ele foi o Espírito que entrou no cenáculo e embriagou todos aqueles homens. Ele foi o Espírito que sugou o Espírito de vida de Ananias e de Safira. Ele é o Espírito que está aqui hoje. Vá ficando de pé. Feche seus olhos, estenda seus braços. E eu quero que você não se comunique com ninguém. Entre agora em plena conexão com o Espírito Santo. Entre agora em plena conexão com o poderoso Espírito Santo. Sinta-se à vontade diante da presença do poderoso Espírito Santo. Para